Então nós estamos. Aula passada. Vamos ver o que a gente tem da aula passada. Propriedades. Vamos relembrar um pouquinho antes de começar. A primeira e mais importante dica, qual é? Reduzir. Não, vou escrever reduzir não. Escrever. Escrever na forma de potência de menor. Colocar bem completinho aqui. Escrever na forma de potência de menor base inteira positiva. Essa é a primeira e mais importante dica que a gente viu lá nas aulas passadas. Então, começando aqui. Exemplo. Exemplo 1. Vamos ver aqui. Raiz cúbica de 64. Já. O que eu posso fazer? Primeiro eu vou escrever na forma de potência. Aí eu vou pegar a dica aqui. Na forma de potência de menor base inteira possível. Então, parte automática, parte de raciocínio. Parte automática. O radical, evidente, ninguém pensa para colocar o radical. Ele tem que estar aí, afinal é o assunto. O índice, 3. Agora, o 64 a gente vai fazer o quê? Escrever na forma de potência de menor base inteira positiva. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Barrinha, a gente vai decompor. 64 dá por quanto? Por 8. Não, menor possível. Por 2. Por 2. Perfeito, continua. Vai dar 32. E agora? 16. Por 2 de novo. Que vai dar o quê? 16. Exato, por 2. E Dá aí, 8. isso. Por 2. Continua mais um pouco. E finaliza quando chega na unidade. Então agora é só relacionar um número à quantidade de termos e escrever na forma de potência. 64 é igual. Aí quem vai ser a base aqui? Só tem uma. A base 2. vai ser o 2 e o expoente vai ser quanto? 64. Não. O expoente vai ser o número de vezes que ele se repete, né? 6. 6. Por quê? Porque se a gente fizer essa multiplicação 6 vezes, volta para quem? Para o 64. 64. Perfeito. Então, no lugar do 64, vou fazer o quê? A dica na forma de potência com a menor base inteira possível. Então, 2 elevado a 6. E aqui dá para a gente efetuar a própria raiz, porque a gente sabe o quê? Que entre o expoente
do radicando e o índice da raiz, qual é a operação que acontece? Divisão? Divisão. Quem por quem? O 6 pelo 3? Perfeito. Opa, 3 não, é 2. Que vai dar 6 dividido por 3, 2. 2. E 2 ao quadrado, 4. Na verdade, eu acho que essa vai ser a resposta. Por quê? Por causa do assunto. Mas vamos fazer tudo certinho. E de fato, 4 elevado à terceira, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4 é 60 aí. Adiante. Raiz oitava. Agora, 64. Vamos começar de forma preguiçosa. Depois a gente intensifica. Então aqui o que eu vou fazer? Usar a dica. A gente está só relembrando a aula passada. Repete quem? Automático, sem pensar. Repete o radical, repete o 8. Aí o 64 escreve na forma de potência de menor base inteira positiva. Então essa é a dica que tu não pode esquecer, principalmente na hora da prova. Que é isso que tu vais fazer Uhum. para efetuar as operações com raízes lá. Então, 64 eu já tenho aqui, vou colar, 2 a sexta. E aí o que eu tenho? Tudo de novo aí. Opa, perdão. 2 elevado a quem sobre quem? A 6 sobre 8? 6 sobre 8. E aí, nesse caso, não dá para dividir, dá apenas para Ficar. simplificar. Por que a gente simplifica aí o 6 e o 8? Simplifica por quanto? Por 2. Por 2. 6 dividido por 2, 3. 3. 8 dividido por 2, 4. 4. Nesse caso, a resposta não vai ser essa. Provavelmente não seja essa. Tu vais voltar à raiz, à forma de raiz. E aí a gente já sabe quem é quem. Denominador é o índice e o numerador é o expoente. Então, como é que vai ficar escrito? Raiz quarta de quem? De 2. O que mais? É elevado a 3? Elevado a 3. E, por exemplo, se o negócio for um pouco mais complicado, ele vai querer, ou ela vai querer, a resposta mais simples possível. Então, aqui a raiz quarta, 2 elevado a 3 é. Tudo bem? Uhum. Vamos adiante. Agora sim, vamos ver aqui. Raiz sexta de. Começar a complicar um pouquinho só. A elevado a 4. Deixa eu imprensar um pouco mais, senão não vai dar aqui dentro. A elevado a 4, B elevado a 10. E aí a gente tem uma propriedade. Vamos relembrar, vamos lá na aula passada. Vamos ver aqui. Raiz em forma de potência. Aqui, ó. A raiz do produto ou da multiplicação
E aí nós vimos de maneira mais completa, lá adiante, que não é só do produto, essa propriedade ela é a mesma para o produto, para a multiplicação e para a divisão. Então a raiz do produto ou da divisão, que aí seria a raiz do produto ou do quociente, é o produto ou o quociente respectivamente. Lembra que ninguém sai do seu lugar? Uhum. Né? Quem está multiplicando, quem está numerador continua numerador, quem está denominador continua denominador. Então a raiz do produto da multiplicação ou divisão, vamos começar simples, é o produto ou divisão respectivamente das raízes. Então nós já vimos isso aqui. Vamos voltar lá. Então o que eu tenho aí? Vou usar a propriedade. Qual é a multiplicação que eu tenho dentro da raiz? A elevado à quarta vezes quem? B elevado a 10. Perfeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir a raiz. Já bem mais rápido do que nós vimos na aula passada. Desculpa. Aí o que eu vou começar como? Com o que é automático, com o que eu não vou pensar. Eu não vou pensar para escrever quem? O A elevado à quarta. Eu vou colocar o vezes aqui distante, porque eu vou colocar a raiz ainda. E o B elevado a 10. A gente vai treinar de diversas formas. Por quê? O que a gente está fazendo aqui? A gente está transformando a raiz do produto, da multiplicação, na multiplicação. Pode ver que eu nem coloquei a raiz, eu coloquei primeiro a multiplicação. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um mapinha mental, eu estou fazendo uma rotina mental aqui do que a gente viu, da propriedade. Então eu estou transformando a raiz da multiplicação na multiplicação. Observe que eu nem coloquei as raízes ainda. Está entendendo? Uhum. Então, a raiz da multiplicação na multiplicação. Agora sim, eu vou repetir as raízes. Na verdade, quase tudo é automático. Eu ainda não fiz absolutamente coisa alguma aí, porque eu estou só aplicando a propriedade. Agora sim, eu vou ver o que é possível fazer aqui. Então vai ficar... Aí a gente vai fazer direto, a gente não vai passar, embora seja isso, a gente não vai passar para potência com expoente fracionário. A gente vai fazer a simplificação aqui mesmo na raiz, na própria raiz, no próprio radical. Porque a gente sabe que o expoente do radicando é o numerador, a gente sabe qual é o lugar de cada um, e o índice da raiz é o denominador. Então, simplificando a primeira aqui. Então, 6 e 4 dá para simplificar por quem? Por 2. Por 2. Então, repete a raiz, claro. E isso aqui ainda fica menor, porque eu posso simplificar lá dentro. Mas a gente quer usar a propriedade, por isso que a gente está fazendo isso. Então, simplificando por 2, 6 dividido por 2. 3. E 4 dividido por 2. 2. Aí está. Vezes. Aí, 6 e 10 dá por 2 de novo, certo? Uhum. Então vamos. 6 dividido por 2. 3. 3. E o B vai ficar elevado a... A 5. Exatamente. Cara, nem se compara. Quando a gente começou a estudar, tu não tinha essa velocidade. Agora tá bem segura. Parabéns. Olha só, a gente poderia parar aqui. E vai ter situações que eu não posso continuar. Já que eu quero a forma mais reduzida possível.
Então a gente poderia parar aí, mas a gente observa o quê? Uma multiplicação de raízes que têm o mesmo... Como é o nome? Esse cara que fica lá fora. Multiplicação de raízes que têm o mesmo... Começa com a letra I. Tem o mesmo Índice? índice. Então, já que o índice é o mesmo, eu posso voltar para a raiz, para uma única raiz. Então, repete o radical, repete o índice e repete todo mundo no final das contas, só que lá dentro. Então, dentro da raiz vai ficar a terceira, vezes, eu não vou colocar o pontinho, b, a quinta. E a gente poderia ter feito direto, daqui para cá. E pode ter situações de prova desse jeito. Tudo bem? Uhum. Ok. É difícil a gente não ficar com a garganta assim aqui em Manaus, né? Eu tô, já vai para meses. Chega a dar raiva. Não fumo e fico desse jeito. Ok. Eu vou colocar a mesma raiz sexta, porque a intenção é a gente efetuar as simplificações e propriedades e escrever, quando for preciso, na forma de potência com expoente fracionário. Escrever a raiz na forma de potência com expoente fracionário. Então, raiz sexta. Agora, o A, eu vou colocar a quarta ainda, mais o B, eu vou colocar a nona. Eu não vou colocar a 10. Deixa eu ver se vai dar certo. Sim, vai ficar legal. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho a raiz da multiplicação. Então, olha só uma coisa interessante. A raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Raízes. Olha só uma coisa interessante. A raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Observe. A, palavra raiz. Aí. Opa. Palavra multiplicação. Mudou, eu usei de uma frase para outra, eu usei termo diferente. Apareceu algum termo na segunda frase que não tinha na primeira? Não. Não. Ah, então o senhor só inverteu a ordem, só trocou a ordem. E nem sempre vai ser uma inversão. Sim, eu só troquei a ordem. Então isso é uma propriedade. A potência A potência do produto é o produto das potências. Olha só, uma propriedade de potência que é muito parecida, na verdade. Mais adiante a gente vai ver que é a mesma coisa com a propriedade das raízes. A raiz da multiplicação, multiplicação das raízes. A potência da multiplicação, multiplicação das potências. Então, o oitavo ano exatamente é essa situação um pouquinho mais avançada.
Daí para trás, o que que tu fazia? Você efetuava, você, como é que eu digo, refinava, aprimorava a parte aritmética. O nono ano tu já vai ter o primeiro contato mais próximo, mais forte com a parte algébrica. Então é isso que eu estou dizendo já para você treinar isso aí. Tu vai trabalhar muito com propriedade, ou seja, tu vai trabalhar muito com a parte escrita. Tu vai ver a matemática escrita em linguagem corrente. Obrigado. Em linguagem natural. É isso que tu vais fazer esse ano todinho. Aí o primeiro ano tu vai fazer de novo, mas acrescentar aí uma parte mais forte de funções. Tu vai ver muita função. Provavelmente, fora a geometria, que tem um pedacinho, né? E mais as estatísticas da vida. Eu não sei se tem matemática financeira, acho que tem. É função, primeiro ano todinho quase é função. Tu vais ter o contato com função. Tudo bem? Uhum. Então, raiz sexta de A quarta vezes B a nona. O que, que a gente tem novamente? A gente tem a raiz da multiplicação. E isso é o que? É só trocar a ordem das palavras. A multiplicação das raízes. Certo? Certo. Então é automático o quê? A raiz sexta, eu não vou pensar. Vamos lá, vamos fazer mais uma vez. Escrever de acordo com a propriedade. A raiz da multiplicação é a multiplicação, então começo pela multiplicação, das raízes. Então aqui, raiz sexta de A quarta, vai ser o primeiro termo, vezes raiz sexta de B a nona. Tudo bem? Uhum. Dá para reduzir essas raízes? Reduzir é simplificar. Dá. Dá. Então vamos reduzir a primeira aqui. Repete a raiz, o radical. 6 e 4 dá para simplificar 2. por 2. 6 dividido por 2, 3. Repete a base. 4 dividido por 2. A gente já tem a colinha bem aqui, ó. Nem precisava pensar. Agora sim. A segunda raiz. 6 e 3 dá para simplificar por quem? 6, quase dando a resposta. 6 e 9 dá para simplificar por quem? Dei, né? Acabei dando. 6 e 9 dá para simplificar por quem? Por 3. Então, por 3, né? Tu disseste. Então, 6 dividido por 3, quanto dá? 3. 2. E quando é 2 eu não escrevo. Já sabe que é 2, raiz quadrada. E aí, 9 dividido por 3, 3. 3. E aí repete a base e coloca o resultado da divisão. Olha só que agora não dá para colocar numa única raiz ou na mesma raiz. Porque os índices são o quê? 3 e 2. Os índices são Frentes. diferentes. Bem simples, né? O trabalho com as raízes, se você sabe que tem que ver, vai fazendo isso, colocar a raiz em forma de potência, fica tudo muito fácil. Por quê? Porque o trabalho é só das operações passadas. E como é que eu digo?
e dos procedimentos passados de fração. E fração já é velha conhecida, é só relembrar um pouco que ela não mete medo. Ok, adiante. Quinto, já vou tornando um pouquinho mais complexo, hein? Raiz quadrada. Vamos começar com a raiz quadrada. De A vezes B sobre C. A gente mudou a propriedade? O produto das raízes é a raiz do produto? Ou multiplicação? Mudamos a propriedade agora? Não? Não, né? Porque continua sendo. Eu só vou acrescentar mais uma operação. A raiz da multiplicação ou divisão é a multiplicação ou divisão, respectivamente, das raízes. Então o que vai acontecer? Eu vou repetir a multiplicação e a divisão, ou multiplicações e divisões. Então vai ficar o que aqui? Vai ficar. Aliás, vai ficar. O traço da divisão já coloquei, vai ficar o vezes aqui. Então, de novo, a raiz da multiplicação e divisão é a multiplicação e divisão. Pode ver que eu não coloquei mais nada. Eu iniciei de acordo com a propriedade. A raiz da multiplicação e divisão é a multiplicação e divisão. Agora que eu vou colocar o resto. E esse resto aqui são as raízes. Raiz de A, raiz quadrada de A, vezes raiz quadrada de B B. sobre, né? Sobre quem? Uhum. C. Raiz quadrada de C. E é isso. Vamos ver aqui. Y vezes Z. Já. Você começa agora. Eu começo por onde? Propriedade. Então eu vou começar colocando o quê? Não mudou nada da quinta para sexta. Então eu vou começar colocando o quê? O traço de divisão. Certo. O que mais? O vezes no meio? Em cima ou embaixo? Em cima. Não, tá. Embaixo. Embaixo. Respectivamente, ou seja, ninguém sai do seu lugar. E agora eu coloco as Raízes. raiz quadrada de x, aí raiz quadrada de y, cada um no seu lugar, e raiz quadrada de C. z. Pronto, fechou. Usou a propriedade. Adiante. Eita. Vai baixando aqui na minha prancheta, vai ficando torto. Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Vou colocar um 6. Muito grande. Aqui eu vou colocar um 8, um 9,
e um x a 10. Ok. Vamos lá. Aqui a gente já tem a dica, né? A dica mais importante. E aí, o que eu vou fazer? Vou escrever todo mundo como que? Como potência da menor, Base. isso, da menor base inteira possível. Então, 8 dá para fazer bem tranquilo. 8 é 2 elevado a 2 elevado a quanto? Tá bem simples A aqui. 3? A 3. O 9 é 3 elevado 3 elevado ao quadrado. E o x elevado a 10 permanece x elevado a 10. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos usar a propriedade só para treinar. Que não é necessário, eu poderia fazer a simplificação já, né? Mas a gente tem que usar a propriedade. Então a gente vai fazer isso bem detalhado. Vamos escrever na forma de potência com expoente fracionário, cada um deles, certo? E depois a gente usa a propriedade. Tudo bem? Ok. Então, para a gente começar, vamos ver se a gente está vendo direitinho todos cada termo, cada elemento, vamos falar assim, de acordo com a sua função. Então vai ficar aqui 2 elevado a quem por quem? A quem sobre quem? A gente está pulando uma etapa, né? Porque a gente tem aqui, ó, os numeradores. Quem são numeradores quando eu escrever na forma de potência com base com expoente fracionário? Quem vai ser o denominador? Vai ser 6. o 6 para todo mundo, não é verdade? Sim. Quem são os numeradores? O 3, 3 e 2? 2 10. e 10. Então a primeira potência com expoente fracionário vai ser 2. E o expoente fracionário vai ser quem sobre quem? 6. 3 sobre Ah, 3 sobre 6. 6. Vezes 3. Aí quem sobre quem? 2 sobre 6? 2 sobre 6. Só um minutinho. Sim. Um pouquinho mais baixo. Já x elevado quem sobre quem? X sobre 10 elevado a 6? X elevado a 10 no começo Sobre do... 6? Isso. É normal a gente não colocar a situação tá bem tranquila na nossa cabeça, mas a língua não acompanha o raciocínio, né? A nossa língua é muito lenta para nossa cabeça. A coisa que me dá mais raiva é
Quando eu vou fazer a pergunta, eu dou a resposta. Chega, eu fico... Mas, enfim, é isso mesmo. Nossa língua é muito lenta para o nosso raciocínio. Vamos simplificar? Uhum. Vai ficar 2 elevado a quem? 3 e 6 simplifica por 3. Então fica 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 2. Repete as operações. 3 elevado a 6 e 3, 6. Olha aí, de novo. 2 e 6 dá para simplificar por quanto? Por 2. Por 2. 2 dividido por 2. 6 dividido por 2. 2. Não, 3. X elevado. 10 e 6 dá para simplificar por quanto? Por 2. Por 2. 10 dividido por 2. 5. 6 dividido por 2. 3. Volta para a raiz. Então, voltando para a raiz, o que nós vamos ter? Voltando, 2 elevado a 1 sobre 2, o 2 elevado a meio, voltando para a raiz, vai ficar o quê? Raiz. O 2 é o índice. E o expoente do 2 aqui vai ser quem? A base? O denominador é o índice e o numerador é o expoente. De quem? De 2? Do 2. E 2 na raiz eu não escrevo. A gente já sabe o nome, raiz quadrada já é do 2. E o 1 quando... Aliás, e o 1 como expoente eu não escrevo, não tem quando. É sempre. 3 elevado a 1 terço, na forma de raiz, vai ficar como? Raiz. Quem vai ser o índice? O 3? O 3. Aí lá dentro da raiz, a base 3 e o 1 que a gente não escreve, certo? Certo. Agora lá embaixo, x elevado a 5 sobre 3. Raiz. Quem é o índice? O 3. O 3. E aí x vai ficar elevado a 5. Perfeito. E é isso. Fechou. Então o que foi que a gente fez aqui? O que foi que aconteceu aqui? Aconteceram duas coisas imediatamente: propriedade e simplificação. E durante o caminho, durante o desenvolvimento, a gente escreveu a raiz como? Como potência da menor base inteira positiva. É isso. Do começo ao fim vai ser isso. Tu vai e volta trabalhando com raízes. Vamos lá. Eu já estou numa parte avançada do teu assunto. Não teve, não teve aula de matemática? Teve nada no caderno? A aula teve, mas ela só corrigiu os livros. E aí, como é que foi? Acertou? Algumas eu acertei, outras eu tive que pedir ajuda. Marca o que tu não acertaste pra gente. Se tu tiver aí, tu já manda pra mim. Aí eu vou fazendo exercício aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar os outros. Aula passada. A gente está cobrindo tudo aqui. Está fazendo a simplificação
e está fazendo as... E está usando as propriedades. É. Ai, ai, vamos ver aqui então. Praticamente. É, eu vou avançar. É o único jeito. Então, essa é uma parte. Essa é a ida do que tu está estudando. Vamos ver a volta. Eu vou parar aqui. A volta eu vou preparar tudo direitinho. Vamos para a próxima página. Posso passar? Tirou foto? Tirei. Beleza. Foto já vai ficar um termo antigo, né? É, Eu tirou. lhe mandei aqui, eu mais demorei pra entender. Não entendi? Eu lhe mandei já aqui, eu demorei pra entender. Tá. Quer dizer, não entendi até agora. Já vai ficar uma palavra do passado, foto, né? Agora você diz, e aí, tirou print? Ok, o próximo, o que foi que nós vimos? Vamos sequenciar aqui. Vamos sequenciar. 1. A gente viu, nós vimos, a raiz. É, a gente passou da raiz. É o que a gente fez, que não tá explícito, mas no final das contas, no geral, foi isso. A gente passou de raiz para raízes. Então essa foi a primeira parte das nossas aulas, das nossas atividades. Agora vem a segunda parte, que é o contrário. De raízes para raiz. Né? Parece meio... o que é isso? Mas tu vai ver que no final das contas é exatamente isso. Exemplo da parte 2. A parte 1 a gente acabou de fazer na aula de ontem e na aula de hoje. Exemplo da parte 2. Primeiro. Agora sim, eu já estou quase finalizando o teu assunto de raízes. Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Mandou para mim alguma coisa? Mandei. Beleza, vou lá. Eu vou encerrar logo essa aqui, porque ainda vou pegar o material, então... Olha, tem um vídeo aqui de 43 minutos, hein? Deixa eu encerrar.